Estamos aqui no estúdio 159 Estúdio, no estúdio 159, é 159 Estúdio, para deixar bem certo para vocês que estão procurando no canal. Resenha espiritual para mais uma gravação. Hoje, fabuloso, grandíssimo, irmão, valoroso. A gente vai tirar uma dúvida muito legal aqui no estúdio hoje. A nossa dúvida do Resenha Espiritual é: maçonaria é religião? Para isso, trouxemos um convidado aqui especial, nosso irmão Anderson Castro, o querido Andy, para falar um pouquinho para a gente de maçonaria e poder se apresentar aqui no canal nosso. Andy, seja bem-vindo ao nosso canal. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco para a gente da tua trajetória maçônica aqui. Muito obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os internautas que nos assistem. Parabéns pelo canal, Resenha Espiritual, fantástico. Tenho certeza que vai ser um canal que vai trazer muita luz, né, às pessoas que têm muitas dúvidas. Meu nome é Anderson Castro, eu sou mais conhecido como Andy, né, nesse meu mundo maçônico. Tenho 20 anos de jornada maçônica, fui iniciado há 20 anos atrás e tive o privilégio de conhecer um pouquinho da história da maçonaria. Tenho comigo o compromisso de ser um irmão muito estudioso, e dentro dessa vertente do estudo a gente acaba se aprofundando e acaba tirando as dúvidas que surgem ao longo de uma jornada de 20 anos. Então, toda essa jornada que a gente vai emergir aqui agora, eu vou dizer em meu nome, tá? Então, quem está dizendo isso é o Andy Castro, tá? Eu não estou representando aqui a potência Grande Oriente do Brasil, nem tampouco que sou ligado, e nem tampouco ao Supremo Conselho do Grau 33, que também sou ligado, tá? Então estou dizendo tudo sobre a minha ótica e vou falar, vamos bater papo nessa noite, sobre o que eu entendo, sobre o que eu conheço, sobre o que eu posso trazer à luz do conhecimento aos nossos parceiros, tá, Fábio? Com relação a minha vida maçônica, eu fui iniciado há 20 anos atrás, e como toda iniciação maçônica, ela surge de um convite, né? Então existe um mestre maçom, a maçonaria é dividida em graus, tá? Então nós temos aí o aprendiz, que é aquele iniciado recente, que está lá caminhando no conhecimento, que está ouvindo, que está absorvendo. Nós temos o companheiro, que passa depois de um determinado tempo, e aí depois do seu conhecimento, do seu estudo, do seu aprimoramento interior, ele vai passar para um cargo chamado mestre maçom. Essa divisão de aprendiz, companheiro e mestre, nós chamamos hoje de graus simbólicos, tá? Então os graus simbólicos, a simbologia do grau, é dividida entre o grau 1, 2 e 3. Partindo desse pressuposto, nós vamos para o Supremo Conselho, que são os graus filosóficos, que vai do grau 4 até o grau 33, que é o mais alto grau da conhecida escada de Jacó. Olha lá, entramos na parte espiritual. Tá? Então, assim, hoje, nessa nossa viagem, nessa nossa imersão a esse assunto, né, tão curioso, né, tão... para algumas pessoas, diria até de um termo muito usual, é um termo que as pessoas conhecem como a maçonaria tem alguma ligação com o mal. Não vamos falar em entidades aqui. E a maçonaria é uma religião, que é hoje o dogma da sua pergunta, que é hoje o dogma do que a gente está gravando aqui à noite. Então, nessa imersão, Fábio, a gente vai falar um pouco sobre maçonaria, ligação com a religião, o que é maçonaria, a maçonaria é uma religião, em que vertente entra a questão da maçonaria dentro do nosso espírito, uma vez que a religião é a busca do homem com a ligação suprema, seja ele Deus, Buda, Jesus, Alá, Maomé, Jeóshua, no mundo Umbanda, Ogum, Oxum, Oxalá. Então, tudo isso a gente liga ao elo entre maçonaria e espiritualidade, que é o que a gente está fazendo nessa resenha. Tá? Então, ao longo desses 20 anos, Fábio, eu tive muita curiosidade
assim como fui iniciado e convidado por um mestre maçom, que só eles podem fazer o convite, né? E esse convite ele é extenso a você, mas ele não atinge só você. Ele aprofunda dentro do seio da sua família. Porque nenhum maçom de uma potência regular ingressa na maçonaria sem que haja nós temos um nome técnico, onde a gente não vai falar aqui, porque a maçonaria ela se distingue pelas suas confidencialidades e segredos que estão dentro da nossa vida maçônica. Mas eu vou dizer que assim como a gente é entrevistado para uma vaga de emprego, né? Trabalho em RH há 35 anos, administro empresas, né? Então, tenho uma vasta experiência nesse segmento. Assim como a gente entrevista pessoas, assim como o seu podcast entrevista pessoas à busca da luz e do saber, nós, maçons, também entrevistamos quem é iniciado, antes de ser iniciado. Para que a gente saiba se aquela pessoa tem as qualidades que a maçonaria deseja. Se essa pessoa tem a matéria-prima lá dentro, né, assim como diz os filmes, né, que a gente não vai falar aqui, mas o diamante bruto que está lá dentro. Então, nessa seara, quando há um convite, nós buscamos saber se aquela pessoa está dentro dos nossos princípios maçônicos, né, princípios básicos que toda a casa tem, que toda a religião tem, que a católica tem, a apostólica tem, que a cristã tem, que a evangélica tem, que a budista tem. Se os princípios são os mesmos, o bem em comum. Quando o mestre, quando os mais experimentados maçons vão fazer um questionamento a uma pessoa que vai ser iniciada na ordem, ele vai fazer uma enquete. E aí ele vai lá na casa da pessoa e vai falar com a esposa da pessoa. Se ele for um jovem que não é casado, de 25, de 30 anos, ele vai falar com a mamãe dessa pessoa, ou com o pai, porque a maçonaria, ela se estreita dentro do seio familiar. E aí o que acontece? Se essa pessoa falar, nossa, a maçonaria não tem ligação com o mal, que é a origem da nossa conversa, é nesse momento que até a pessoa pode ser brecada ou barrada de ingressar na maçonaria, porque à luz do saber daquela família, a maçonaria é ligada lá nas coisas que não são boas, ou em objetos que não são dos Então, a valores dúvida que surge é evangélicos. muitas vezes assim, quando você vai conversar com um entrevistado lá, por exemplo, a esposa, ela não detém o conhecimento da maçonaria. A primeira ela fala assim, eu não sei nada. E o que a gente vai abordar bastante aqui é que muitas vezes ela pode ser de uma religião que não detém o conhecimento da maçonaria, e muitas vezes isso aí é assim, dá um problema para a pessoa ingressar, porque a esposa chega muitas vezes e fala, lá me falaram que a maçonaria não tem coisa, tem uma simbologia que não é legal, tem umas coisas que não é legal, eu ouvi falar da minha religião disso. Então a ideia é desmistificar isso aqui. O canal nosso é para abrir a mente, abrir o coração das pessoas, para pôr para as pessoas realmente as claras que a maçonaria não tem ligação religiosa. Então ela tem uma coisa muito bonita que eu queria até que você comentasse, da maçonaria, como ela é o geral dela, o seio da maçonaria, as pessoas que estão lá dentro, que frequentam a maçonaria e as religiões que frequentam a maçonaria, até para desmistificar esse fato. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. Nessa seara, com relação às religiões, a maçonaria ela é iniciática, filantrópica e filosófica e progressista. Mas, Fábio, Anderson, a pessoa para entrar na maçonaria ela pode ser ateu, ela pode ser evangélica, ela pode ser espírita, ela pode ser umbanda, ela pode ser budista. O único fato que breca a entrada na ordem, que nós chamamos de ordem à maçonaria, é a pessoa não crer em nenhuma entidade suprema que tenha criado o que nós vivemos, os céus e a terra. Então, se a pessoa falar, olha, eu sou budista, eu posso entrar na maçonaria? Pode. Olha, eu sou católico, eu posso entrar na maçonaria? Temos bispos de alto escalão dentro da maçonaria, pessoas importantíssimas, mantenedoras de conhecimentos felicíssimos que são compartilhados conosco. Eu sou umbanda, eu posso entrar na maçonaria? Pode.
A única pessoa que não pode entrar na maçonaria é o ateu. Nossa, Anderson, mas vocês estão sendo preconceituosos com o ateu? Não. A maçonaria, sendo filosófica, filantrópica, progressista e iniciática, ela starta algo em você. O que ela starta em você? Ela starta a busca do seu melhoramento. A cada sessãozinha da maçonaria, nós somos uma pedrinha bem rústica, uma pedrinha bruta. Mas quando entramos na maçonaria, nos é dado ferramentas para que a gente comece a melhorar a nossa pedra, para que a gente se torne uma pedra melhor, uma pedra preciosa, assim como dentro da Bíblia está escrito, né? Seja uma pedra preciosa aos olhos do Senhor. Então, o único canal de impedimento é se a pessoa se promover como, ou se apresentar, ou manifestar a sua ideia de ser ateu e não crer em um ente superior que criou nada. Eu vim de uma biologia que nós respeitamos, mas a maçonaria não tem nada a acrescentar a essa pessoa. Se ele é um objeto em evolução automática, então ele não tem canal nenhum de comunicação com algo superior. Então, seja o nome do Deus que você quiser pôr, mas se você crê que algo criou os céus e a terra, seja ele o nome de Jesus Cristo, seja ele o nome de Deus, seja o Moisés, Alá, Jeosha, o Ivevagre, seja quem você quiser botar o nome, mas eu creio que nós não viemos de uma larva, que a evolução é natural e seja o que Deus quiser. Se você crer em um ser superior, você pode entrar para a maçonaria. Uma coisa bacana de se falar é que a maçonaria ela tem um grande respeito por qualquer irmão e qualquer religião que ele seja, qualquer credo que ele seja. Isso é uma virtude da maçonaria maravilhosa, né? Eu sou irmão também, né? E o que me faz assim apreciar a maçonaria é que ela consegue unir com respeito, apreciação, educação. A gente entra, a gente se respeita, cada um se respeita do seu credo. E por isso ela se torna tão bonita. Eu acho que um dos fatores mais lindos que tem a maçonaria é essa questão de ela acolher todas as pessoas e saber respeitar. Que eu acredito que o nosso Deus Supremo, né, acho que ele aprecia dessa forma também, porque todos nós somos irmãos, né? E é uma coisa bacana. Andy, uma outra coisa que eu tô aqui tendo aula com você, eu falo que fazer o podcast Resenha Espiritual é ter aula. Perto do seu conhecimento, eu sou pequeno ainda. Sempre que eu sento com o irmão, eu tô acrescentando coisa, eu falo pro pessoal. O pessoal falou, qual foi a ideia do podcast? Então eu vou fazer um pouquinho do Resenha Espiritual, falar um pouquinho. Você imagina só, você senta aqui desse lado para entrevistar uma pessoa e você tem uma aula particular com essa pessoa. Então o Resenha Espiritual, eu achei injusto. Eu sentar e ficar batendo aquele papo e entre amigos, a gente falava assim, né? Puta, hoje eu aprendi uma coisa, hoje o cara me ensinou uma outra coisa, e aquilo acrescentava pra mim. Eu falei, isso aí tem que ser divulgado, isso tem que ser assim, passado pra frente. Então, essa questão de a gente colocar os fatos que a maçonaria não é uma religião, é interessante porque, você vê, antes, disturbam muitas coisas, né? Então, a gente conversa com uma pessoa de uma religião, não vou querer falar qual religião que é, porque até não quero, julgar, porque não são todos, né? Mas aquela região lá, ó, Bafomé. Eles são do Bafomé. Aquela região lá não, eles têm o bode. Olha, aquela região lá, eles cultuam, não sei o quê. Pô, aí eu pergunto pra você, então onde que vem isso? Então, Fábio, essa questão do bode é uma questão muito antiga, né? Então a gente tem a maçonaria simbólica, a gente tem a maçonaria filosófica. E graças à maçonaria filosófica, a gente pode filosofar um pouco sobre isso, tá? Sobre a história, sobre os pontos de vista, porque nada está gravado em pedra. Tudo veio de alguém que contou para alguém, que contou para alguém, que chegou no alguém de hoje, tá? A questão do bode é uma questão muito até engraçada, tá? Mas ela tem um pouquinho de ligação com relação aos primórdios da maçonaria, né? Então a gente está falando da vertente da maçonaria, lá de trás, dos cavaleiros templários. Aí houve, né, o fatídico dia da sexta-feira 13, por isso que falam no dia do azar, né, na sexta-feira 13, onde houve um problema grande lá do... Vamos comentar sobre isso depois. Um problema grande com relação
aos templários versus Católica. a igreja, a uma ordem católica, Católica. porque a gente não está falando sobre a igreja católica, estamos Não, falando sobre isso é uma ordem católica. Então, a gente está falando sobre um papa em específico, estamos falando sobre um rei específico, mas quando houve uma determinada motivação, né, porque naquela época os Cavaleiros Templários eles tiveram a inteligência de constituir o primeiro banco mundial. Então, Justamente. toda essa movimentação, né, financeira, que até os dias de hoje a gente se preocupa com as nossas contas, com os nossos investimentos, né, que não é diferente lá de trás, mas quando isso acabou incomodando algumas pessoas que não tinham um coração bom, por assim dizer, houve uma ordem que fossem buscada a riqueza que não era dessa pessoa, que era dos Cavaleiros Templários, e que eles contassem os segredos da maçonaria. Só que existe uma máxima, assim como você é um irmão e eu também, né? Somos todos irmãos, indistintamente de eu estar no grau 33, de eu ter conhecido um pouco mais de história que hoje você está galgando buscar logo em breve, os graus filosóficos, eu tenho certeza que vai subir degrau por degrau, entendendo o que isso vai trazer de benefício à sua pessoa. Mas quando houve uma determinada ordem a ser cumprida, que foi uma ordem muito injusta, diga-se de passagem, uma mancha negra na história dos primórdios, nos anais das histórias dos templários e até mesmo da maçonaria, nós cumprimos a nossa obrigação máxima, que era não revelar os segredos da maçonaria. Guardamos conosco os segredos da maçonaria, guardamos conosco a ligação do bem da maçonaria, guardamos conosco a ligação do respeito da maçonaria que existia na ocasião. E aí alguns carrascos torturavam lá para tentar descobrir onde é que está o dinheiro, onde é que está o dinheiro. E aí um desses carrascos torturando Jacques de Molay, né? Quem tiver a curiosidade de buscar, busca, é uma história muito bacana, é uma história muito bonita, diga-se de passagem, de uma pessoa extremamente importante na nossa ordem. O carrasco disse ao inquisitor: olha, eu não sei por que esses maçons aí não revelam segredos. Eles são como bodes. E aí pronto, ficou isso aí pra história toda, agora é o bode, ligou o bode na maçonaria. Mas por que o bode? Porque antigamente os padres ouviam, né, da sua população, né, os pecados, onde eles os perdoavam através da penitência, seja ele A ou B, mas eles se sentiam muito pressionados por esses segredos. E aí o que eles faziam? Eles tinham o hábito, isso era muito comum de você ver nos templos, nos primórdios, um padre abaçado num bode e falando no ouvido do bode. Né? Porque o padre também fez um voto de silêncio, ele não pode revelar. Sim. Mas ele falando com o bode, o que o bode diria a outra pessoa? Nada, ele nem estava entendendo. É claro. Então a gente volta lá naquela questão filosófica, né, que eu disse há pouco. E aí um desses carrascos disse ao inquisitor da seguinte forma: os maçons são como bodes, eles não falam nada. E aí ficou o E aí bode. ficou essa máxima, mas não tem nada com Baphomet, não tem nada com Dodge. Agora, Andy, é interessante, né? Não tem nada Por com que será que existe essa coisa, eu acho que é retrógrada, até de falar que ainda fazer essa analogia aos maçons, qual será que o intuito disso acontecer? Por quê? Existe os dois lados da história, tá, Fábio? E a gente também não pode se isentar de culpas, né? Eu acho que, como eu disse, isso é o que expressa o meu entender. Quando houve os assassinatos dos Cavaleiros Templários, né? Não vou falar o nome do rei, nem tampouco o nome do Papa, para não parecer que a gente está falando aqui de religiões, né? Mas quando houve esse fatídico dia, os maçons que sobraram, que mantiveram a ordem viva até os dias de hoje, eles tiveram que se esconder. Eles tiveram que fazer as suas reuniões, eles tiveram que se reagrupar, eles tiveram que se reorganizar escondido, porque existia uma ordem que era para matar os templários, porque eles eram hereges, eles nunca foram hereges. Eles foram donos de dinheiro. E foi uma execução que foi fatídica, porque foi 13, né? Numa noite onde todos estavam descansando, né? Uhum. E
Até isso perpetuou essa questão, engraçada, né? Desculpa te cortando, mas você vê que ela por um longo tempo, se você me corrija se estiver errado, ainda quando chegava, se a gente queria participar dessa religião e falava que era maçom, o pessoal não gostava. Falava, não, vocês são maçom, a gente não pode, por exemplo, fazer um batizado. Tinha esse problema, né? Existe, né, até hoje, até os dias atuais, espero que esse podcast consiga trazer luz a essas pessoas que não têm essa visão, né, dessa questão da maçonaria, de religião, de coisa ruim, não tem nada disso. Mas nós tivemos que nos resguardar com relação às nossas sessões. Essa reorganização maçônica, ela aconteceu de uma forma, naquele momento, secreta. Por isso que a maçonaria deveria ser secreta. Ao passar do tempo, ela começou a ser oculta, depois ela começou a ser discreta e hoje está bem complicado, né? Muita coisa aberta, né? De potências não regulares, e aí a gente vê que vira uma salsa. Mas nessa questão, por que a igreja, algumas vertentes religiosas, têm esse problema com a maçonaria? Porque é o desconhecido. E tudo que é desconhecido causa estranheza. Mas nós também temos, como eu disse um pouquinho atrás, a nossa parcialidade de culpa. Porque a maçonaria começou a ser tão secreta, que aí com o passar do tempo ela passou a ser discreta. E aí, naquela época, quando alguém falava assim, maçom, se o maçom fosse questionado por um católico, você já ouviu falar na maçonaria? O cara falou, Deus me livre disso aí. Isso deve ser lá que eu ouvi dizer que eles eram adoradores, que eles eram hereges, né? Que eles eram contra a religião cristã, contra o Deus, né? Então, eles tiveram que usar essa máxima para tirar essas pessoas do encalço deles, para que eles pudessem se tornar operativa de novo. A maçonaria operativa que chegou aos dias atuais. Então há uma parcialidade de culpa, porque quando as pessoas falam para mim assim, você é maçom? Eu digo sim, eu sou maçom. E o que acontece lá? Eu falo, nós nos reunimos para sermos melhores a cada sessão. Que é verdade. O que é a total que é a verdade máxima é a máxima do negócio. E aí o cara fala, mas você não pode contar? Não, se é segredo tem coisa errada. Não, talvez você não esteja preparado ainda para conhecer isso. Talvez você não esteja lapidado a ponto da maçonaria querer você lá dentro. Porque o que você tem a oferecer? Só a curiosidade? Se a curiosidade te conduz até aqui, não sei o que você vai agregar de positivo. Então, assim, a maçonaria ela existe para melhorar o nosso eu interior. Se melhorar o nosso eu interior, quando a gente se depara com algumas pessoas que falam a minha igreja é a máxima da verdade. Se você não for da minha igreja, né, eu já fui evangélico, eu já transitei por muitas religiões, por isso eu me coloco à frente de dizer algumas coisas com um pouco mais de propriedade, tá? Mas eu já fui da igreja católica, onde eu perguntava, mas é só isso? Não, é só isso. Não pode ser só isso, tem mais que isso. Aí eu fui para a igreja evangélica, onde disseram, não, mas se você não for dessa nossa denominação, não vou falar nome de jeito nenhum, e respeito todas, e gosto de todas, inclusive, mas se você não for dessa, você não entra no céu. Aí eu falava, mas por quê? Lá no céu tem setores? Tem, mas quem te disse isso? Alguém voltou do céu e te disse isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Em que lugar da Bíblia diz isso? Porque a Bíblia está dentro da maçonaria. Todas as nossas sessões tem uma Bíblia aberta lá dentro. Ponto. Isso é uma foto interessante, eu vou colocar esse ponto. Tem uma Bíblia aberta. A pergunta é, pode ter um Alcorão lá? Fábio, dentro... Eu sei a resposta, mas estou perguntando pro pessoal aqui. Cara, dentro da maçonaria do Brasil, pode ter... eu tenho uma loja que tem lá o pessoal... Torá, o Alcorão. Torá, o Alcorão, o livro de Buda. Pode ter o que quiser. Como funciona isso? Explica. Desde que tenha também a Bíblia Sagrada, né? Catalogada, aquela simples, igual de todas. Então você está querendo me dizer que é o seguinte, eu gosto do Alcorão lá, tô com o meu Alcorão aqui, eu posso entrar na sessão e pôr lá meu Alcorão então? Pode, não tem problema algum.
algumas lojas... O livro que me representa religiosamente, eu posso pôr lá. Você pode pôr lá, ou ele já estará lá te E esperando. se você é respeitado com isso. Sim, claro. A maçonaria não discute dogma religioso. Isso Partindo do pressuposto daquela centelha inicial. Creio em Deus? Creio. Como chama seu Deus? Moisés. Vai estar o Corão? Vai. Então tá lá, não tem problema. Mas... lá. Lá. Tá Tá lá. lá. Tá lá o Buda. Tá aqui o livro de Buda. Não tem problema algum. Nenhum problema. Mas a gente pode ter lá o pessoal da... A gente pode ter... Essa horrível guerra que tá tendo da faixa de Gaza. A gente pode ter o pessoal do Islã e o pessoal de Israel. Pode ter. Mas pode ter o judaico e pode ter o protestante? Pode ter. Mas lá dentro eles vão se estranhar de forma alguma. E o mais gostoso que a gente tá fazendo isso aqui, eu acho que duvido, antes, que alguém chegou a passar tanto conhecimento que estamos passando aqui para as pessoas, desmistificando, porque estamos falando de uma pessoa que é grau 33 dentro da maçonaria, né, que tem um conhecimento de uma jornada longa, que a gente não está aqui para falar mentira. Sim. Não estamos aqui para falar mentira, estamos aqui para abrir a mente das pessoas, abrir o coração das pessoas, né? Você sabe uma coisa que eu lembro, logo no comecinho também da maçonaria, uma pessoa falou para mim assim: aqui você pode falar da tua religião, todos vão te ouvir, você não pode fazer apologia. Sim. Que é uma coisa interessante, né? Dentro da maçonaria, Fábio, nós temos as nossas leis que regem a maçonaria. Dentro da maçonaria tem os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Dentro da maçonaria nós temos o regimento geral da federação, nós temos os nossos regulamentos internos e cada loja tem o seu estatuto que opera as suas regras. Assim como hoje nós temos a Constituição Federal, depois da Constituição Federal nós temos a CLT, o Código Penal, né, dentro dos mais diversos tipos daquilo que do que desce da escala de lei maior, a maçonaria também tem sua lei maior, que é o RGF. E o Regulamento Geral da Federação diz que dentro da maçonaria é proibido discutir partidos políticos, porque se você quer falar que você é da mão direita, não vou falar partido, hein? Mas eu quero dizer que eu sou da mão esquerda, aí haverá um confronto. Mas nós somos obrigados a respeitar todas as leis que regem o nosso país. Assim como a maior autoridade maçônica dentro de uma loja maçônica, qual é? É o presidente da loja, né? Sim, isso palavras, é o vice-presidente, é o segundo vice-presidente. A maior autoridade maçônica dentro da loja maçônica é a bandeira do Brasil. E uma coisa bacana que eu vi você comentando foi uma vez que uma pessoa lá da nossa loja, né, maçônica, ela foi falar sobre a religião dela. Ela começou a falar sobre a religião dela. Todos que estavam lá dentro pararam para ouvir ela falar sobre a religião dela, porém ninguém lá se opôs a alguma coisa, simplesmente ouviu. Que eu acho que não é um pecado você poder. Então ele não fez apologia, ele falou: minha religião funciona assim, o pessoal. Bom. E como o outro ia falar também, minha funciona assim, tá bom. Eu acho que isso é uma qualidade enorme na maçonaria, né? Uma coisa que eu acho que vai ser polêmica a perguntar, mas eu vou ter que perguntar para você uma coisa muito interessante. Vamos lá. O que a maçonaria, espiritualmente, ela acrescenta em cada pessoa? Vocês estão comentando aqui que lá tem diversas religiões, diversos credos. O que a maçonaria, ela acrescenta espiritualmente à pessoa que está lá dentro? Essa é a pergunta-chave do seu podcast, hein? Ela não é religião, mas o que ela acrescenta? Então, especial, assim, eu perguntei. Mas vamos lá, Fábio. Partindo do pressuposto que nós acreditamos num ente superior, partindo do pressuposto que nós estamos dentro de uma loja maçônica buscando ser melhor a cada sessãozinha. O que a espiritualidade que existe lá dentro acrescenta na nossa vida? Seja ela a sua espiritualidade na religião que for. Tá? Então não importa se a sua religião for a espiritualidade cristã, ortodoxa, umbandista, não importa. O que a maçonaria, o que isso acrescenta dentro da nossa espiritualidade?
Eu vou responder a sua pergunta com um exemplo muito básico. Quando o seu filho vai participar de um jogo de futebol e você está lá na arquibancada vendo ele jogar bola, você está torcendo para que ele faça um gol, não é isso? Essa torcida interna, ela é uma vibração. Ela emana energia. Assim como a caneta quando para de funcionar, a gente pega a Bic lá e dá uma esquentadinha nela. A gente emana energia para que a Bic desenrosque. Que você não tá vendo. Isso é Eu espiritual. brinco com o pessoal assim, você não vê a onda sonora, mas ela existe. Mas ela chega em você. Ela chega, porque tem um radinho lá que transmite ela, mas você não vê ela, né? Uhum. É isso aí. Então, o que acontece nessa seara? Por que eu estou fazendo um exemplo tão simples com relação ao jogo de futebol do nosso filho? Ou no balé da nossa filha? Para não falar que a gente só está falando dos meninos, né? As meninas maravilhosas. Então, vamos lá, Fábio. Quando a gente quando a gente torce pelo nosso time do coração, seja ele qual for, quando a gente torce para a nossa seleção ganhar, ou para o nosso esporte preferido ganhar, nós estamos emanando uma energia positiva. A maçonaria se reúne todas as noites, às 20 horas, cada uma com o seu ritual. Ritual é um termo técnico que chamamos para uma formalização de condução da sessão. Assim como a Igreja Católica abre a igreja, o padre desce, fala para todo mundo se concentrar em pensamentos positivos, lê lá uma parte da Bíblia e todo mundo sai feliz, a maçonaria também tem o seu ritualzinho, que abre a loja, se preocupa em saber o que pode ser melhor, onde é que a gente pode melhorar. Tempo de falar, o tempo de ouvir. Exatamente. Com relação à sua questão, Fábio, que eu trouxe lá o exemplinho do nosso futebol, quando nós estamos numa loja maçônica, nós estamos vibrando todos os maçons, porque a maçonaria, ela é estadual? Não. Ela é municipal? Não. Ela é por país? Não. A maçonaria é eu sei que você sabe disso porque você é irmão maçom. Mas a maçonaria, ela é universal. Tá? Então, a gente fala no universo, nossa, nós temos uma carteirinha maçônica, que a gente vai para fora do país, que a gente vai visitar lojas, a gente mostra, opa, tudo bem, ó, só para você ver que eu sou uma pessoa dentro dessa política aqui, ó, tá tudo certinho, tá tudo, vamos dar uma olhada se tá tudo bem e vamos participar de uma sessão juntos. Nós temos essa ligação, e partindo desse pressuposto que nós nos ligamos a isso, nós fazemos a mesma coisa, pensando positivo da mesma forma, universalmente, com relação a cada um no seu horário, claro, mas universalmente estamos lá às 20 horas da noite, pedindo a Deus, né, assim como falamos de Moisés, de Alá, de Maomé, demos nomes a deuses, Oxalá, Oxaguian, nosso Deus, né, chama grande arquiteto do universo. Anderson, você falou algum segredo aí, vamos ter que parar o podcast? Não. Por que arquiteto? Por que grande? Por que universo? Maçonaria universal, ele é grandioso em todas as religiões, indistintamente, e ele é o nosso arquiteto, é o que rege o nosso trabalho. Porque diferente das pessoas que acham que os maçons são elite, da elite da elite, nós estamos lá trabalhando uma pedrinha chamada eu interior. E quem trabalha com pedra é o quê? Pedreiro. Nós somos pedreiros da nossa pedra. E quem cuida da obra do pedreiro é o quê? O arquiteto. Então, só fazendo uma analogia de todos os nomes que nós falamos, nós temos o nosso grande arquiteto, que nos ajuda a brilhantar, a melhorar a nossa pedrinha. Você tem o teu dentro, eu tenho o meu dentro, ele tem o dentro dele. Aí chega nesse ponto que eu vou comentar com vocês. A maçonaria, ela não é religião. Como você deixou bem claro, ela não é religião. Mas olha como ela é linda. O que me faz apaixonar pela maçonaria, que eu sou um apaixonado por ela, independente do meu credo, é você conseguir ver. Eu queria saber quem consegue fazer todas essas pessoas de credos diferentes, de cor, raça, credo diferente, conseguir, naquele momento, no mesmo horário, se juntar e cada um fazer sua oração e mandar sua energia para frente. Qual outra que você conhece que faça o que a maçonaria faz? Fábio, transitando por quase todas as religiões que eu tive a curiosidade de transitar para ver o que eu achava,
a maçonaria não sendo uma religião, é que a maçonaria é o que mais me aproximou da minha condução espiritual direto a Deus. Por quê? Por que isso? Porque eu entendo e eu aprendi e eu trabalho esse meu interior para que a minha ligação com Deus ela seja clara e que Ele entenda que eu sou um ser falho, que eu me renovo a cada dia que Ele me dá a dádiva de acordar e estar vivo, estar nesse plano físico, dentro desse corpício aqui. Então eu entendo, Fábio, transitando em muitas religiões, não estou falando de nenhuma em específico, mas eu vejo muitas religiões que falam assim, a minha é a certa. Eu sou o pastor melhor. Eu sou o diácono melhor. Eu sou o ancião melhor. Eu sou o padre melhor. Eu sou o melhor espírita. E a gente viu que Jesus andou pela terra e disse, eu não sou nada se eu não tiver o Pai dentro de mim. Ninguém vai ao Pai se não tiver o coração limpo. Então, isso te representa você, né? A gente deixa bem claro para as pessoas que isso é uma filosofia do Anderson, né? Como eu disse lá, no começo, no começo da nossa conversa. Essa é a minha visão. E essa visão você reflete dentro da loja dessa forma. Assim como eu sou um indivíduo dentro da loja que opera os meus princípios dentro de todo o regulamento daquilo que... Você sabe que a gente está fazendo uma coisa interessante. Que esse vídeo seja levado para muitas esposas, onde seu marido for entrevistado, que leve esse conhecimento para ela, esclarecimento, para ela não ter a dúvida do que a gente está falando aqui, para ela entender que isso não vai mudar a religião da família dela, não vai mudar o jeito da crença dela, vai ser respeitada. Eu acho que isso vai ajudar bastante as pessoas, né, a poder esclarecer isso. Uma outra coisa que eu acho interessante, Andy, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas e todo mundo que está vindo para cá, eu conversando com um amigo, ele falou, pô, essa pergunta tua foi bacana. Eu pergunto isso para as pessoas, eu peguei você de saia justa, porque a gente até conversa o que vai falar do assunto, para você poder estudar também, saber, né? A pergunta é o seguinte, como que é o seu Deus? O que ele é para você? Assim, dê qualidades, escreva o seu Deus para mim. Tudo aquilo que nós nos devotamos, né, a Deus, sabemos que Ele é um ser perfeito. Então, quem é o meu Deus? Meu Deus é o Deus do perdão, é o Deus da bondade, é o Deus da humildade, é o Deus da serviência a nós. E isso eu trago dentro da minha loja maçônica, isso eu trago dentro da minha vida maçônica. Porque nós estamos lá, não é para nos servir, nós estamos lá para servir as pessoas. Nós estamos lá para nos doarmos aos irmãos. Nós estamos lá para nos ajudarmos. E é diferente disso na religião? Não. Tem igrejas que fazem coletas para a compra de cestas básicas, tem igrejas que fazem coletas para criar novas igrejas, para levar o evangelho a mais lugares. Tem igrejas que fazem movimentos de ajuda humanitária onde ninguém quer ir. Então, esse é o Deus que eu sirvo, que eu tenho certeza que é o Deus, cada um ao seu nome, que cada um deveria servir. Porque é a ligação cósmica do melhor para aquilo que precisa ser melhorado a todo tempo. Essa é a minha concepção. Bacana. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas porque algumas religiões, credo, falam, meu Deus, ele te pune, meu Deus, ele te julga, ou se você fizer isso é um pecado, se você fizer aquilo. E eu, num podcast anterior, eu vi um comentário do Carlos Rosa, já falecido Carlos Rosa, que ele comentava sobre o Spinoza, né? Eu comentei no podcast anterior, numa entrevista, que eu fiquei assim, chocado, né? Ele falou que o Carlos Rosa fala que já leu vários livros, Torá, leu a Bíblia, voltou, e aí ele falou assim, olha, o que eu achei mais fantástico foi que perguntaram para o Einstein assim, Einstein, qual que você é ateu? Aí o Einstein falou, não, eu acredito no Deus de Spinoza.
Aí o puta logo já fui lá procurar o que era o Spinoza falava, né? Baruch de Spinoza. Século XVIII, se não me engano, nasceu na Holanda, era judeu, e quando ele começou a mudar a forma de pensar dele, ele foi até, acho que, expulso, né, da religião dele, porque ele pensava diferente. Você vê que interessante, né? E aí ele falava assim, pro W. Spinoza, como que, meu Deus, não, meu Deus, ele é misericordioso, ele é maravilhoso, ele só tem bondade, ele só tem alegria, ele não me julga, ele não me castiga, ele não me culpa, ele me criou. Se ele me criou, ele é perfeito. Como que eu vou dimensionar o tamanho da bondade que ele tem? Quem sou eu para também? Ele é o cara mais bondoso que tem. Ele só fala para mim o seguinte: curta essa vida, aproveite essa vida no máximo, com a não certeza que você tem outra. Porque se você não tivesse a certeza que você tem outra, você não aproveitaria ao máximo essa vida tua. Então viva, seja alegre, beije, seja feliz, aproveite o momento. Eu só quero ver você feliz. E aquilo, puta, me abriu a cabeça. Eu, como gosto da parte espiritual, e eu falo que é muito interessante. A pessoa que está dentro da ordem, ela, quando ela entra lá dentro, quando ela passa pelaquela nossa reunião, que eu sou um cara que defendo deixar as coisas dentro dos lugares certos, né? Então, eu não quero falar nomes aqui do que a gente faz lá dentro, porque eu acho que no nosso caso é a parte espiritual. Então, quando eu entro numa reunião, lá na nossa reunião, eu realmente saio diferente. É uma energia muito bacana, é uma emoção. Cada loja é uma coisa diferente, né? E se a gente deixa a nossa casa, né? Porque a maçonaria, você pode falar melhor, né? Ela tem uma ordem, como que ela fala? Primeiro sempre a nossa família, né? Primeiro Deus, depois a nossa família, evidente, né? Depois Depois o nosso trabalho, depois a nossa ordem. nossa ordem. Porque as E a coisas pátria, assim, né? A pátria, como nossa eu disse pátria. para você, A pátria. Então a maçonaria tem essas ordens lá dentro que a gente respeita lá. E quando a gente vai para lá, a gente brinca. É assim, pô, tempo de vida, ele não tem preço. Quanto custa uma vida? Não tem preço. Quanto custa um segundo de uma vida? Se você dividir um segundo de uma vida, não tem preço. Então, se você vai sair da tua casa para estar num lugar, é para você ter evolução. Lá na maçonaria, o pessoal, a gente brinca, o pessoal acha que vai ficar rico. Explica aí, antes. Não, tem esse mito, né? Nós temos irmãos. Fica rico de o quê? Fica rico de conhecimento. De coração, de alegria. Porque se não for assim, a gente não tem riqueza nenhuma. Na maçonaria existem pessoas de todas as classes sociais. Você tá triste que você vai para uma loja para quê? Isso que você está dizendo chama egrégora. Tá? Quando a gente vibra na mesma preocupação de estar bem, de fazer o bem, de buscar o bem. Independente do credo. Esquece credo, tá tudo certo. Todos os credos são válidos lá dentro. Partindo desse pressuposto que a gente está lá vibrando para o bem, que a gente está ouvindo coisas boas, que a gente está explanando um assunto que é talvez um problema para e uma outra pessoa dá uma belíssima solução, a gente sai de lá diferente de como entramos. E assim é em todas as religiões. Quando a pessoa vai na igreja, eu vou lá buscar Deus, vou buscar a palavra, ela volta, Deus falou comigo, Deus me confortou. A maçonaria não é diferente. Mas não é uma religião, mas é um lugar que você busca a sua ligação com o seu eu interior, com o Criador, e nesse movimento, essa egrégora que se torna tão forte dentro da loja. Às vezes eu costumo dizer isso em algumas sessões, quando eu estava como venerável mestre, conduzindo a loja, como presidente da loja, eu dizia, que gostoso, você já foi a alguma loja, em algumas sessões que eu estava lá como presidente da loja, e eu sempre gostava de ter uma loja muito feliz, uma loja muito harmônica, uma loja muito alegre, porque a gente terminava a sessão vendo sorrisos, e ver a felicidade. A pessoa entrou lá de um dia de trabalho duro, e foi lá e se conectou com Deus, e foi lá e se alegrou em estar com os irmãos, e se alegrou em se unir àqueles assuntos gostosos que a gente discute lá, e resolver coisas, e trazer no final da sessão, a sua paz interior. Isso não tem preço, entendeu? Isso é uma egrégora que a gente sai e a gente consegue pegar ela. Você fala, entrei meio abatido e sai maravilhosamente bem.
Uma coisa que eu acho que a gente pode tocar no assunto, a gente não precisa falar o que a mão direita faz para a esquerda ficar olhando, né? Aquele velho assunto, né? Isso não interessa. Mas assim, a gente tem alguns projetos, né? Que você pode falar, e a gente não tem a diferença de créditos para fazer essa. Não. Isso chama, dentro do nosso sistema social, dentro da nossa ordem, isso chama benemerência, que é a palavra de ser bom às pessoas, tá? Nós fazemos benemerências nos dias das crianças, no Natal, na Páscoa, juntamos recursos e compramos ovos de Páscoa, compramos brinquedos, pagamos contas de instituições quando necessário. Isso, eu acho que era uma obrigação de cada pessoa que tenha condição. Porque às vezes a gente fica com preguiça de abrir o vidro, mas aqueles R$2 que você vai dar, R$10 que você vai dar, R$5 que você vai dar, vai fazer diferença para uma pessoa. Então, a maçonaria sempre me ensinou isso, ela sempre pregou isso para mim. Olha, né, você está sendo tão próspero, divida a sua prosperidade. Porque tudo que a gente tem aqui é emprestado. Nada é nosso. Uma outra pergunta, Andy, que essa aqui, eu tô surgindo na minha cabeça agora, eu falei, tô aproveitando o tempo, porque assim, eu quero aproveitar o tempo que você está aqui, também não posso sair da parte espiritual, da resenha, que é o foco do nosso podcast aqui, mas aí surge uma coisa na minha cabeça. A maçonaria, ela substitui uma religião? Não substitui, porque ela não é uma religião. É impossível substituir uma religião. Então, assim, a pessoa só lá na maçonaria, ela não substituía o credo dela, a religião dela. Não, pelo seguinte, Fábio, por exemplo, eu já fui espírita, já fui evangélico e hoje eu me considero um meio espírita e meio católico, tá? O que a maçonaria me liga dentro da minha religião? Nada, só não crer no ser superior, que é o passo original para se tornar um maçom. Lá dentro, em algum momento, eu tenho 20 anos de ordem, de loja, né? E você também tem bastante anos nessa jornada. Em que momento você ouviu falar assim, a minha religião é a certa? Temos que seguir essa religião. Temos que seguir esse partido político. É proibido. Está no nosso RGF, está nas nossas leis. Mas em nenhum momento, dentro da nossa ordem, você não encontrou. Eu costumo ouvir isso do meu padrinho, o Carlos Alberto Guerreiro. Onde é o melhor lugar do mundo? Puta, é na maçonaria? É dentro da igreja católica? É dentro do nosso time de futebol? Dentro da nossa associação, onde a gente vai lá fumar um charuto, né, tomar um blend, se reunir com alguns amigos? É no nosso clube social, seja ele o mais simples ou mais sofisticado? Esse é o melhor lugar? É minha casa? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Essa é a minha concepção. O que a gente faz na maçonaria quando a gente... Primeira coisa, se abraçar. A gente se abraça. Esse é o hábito nosso. As religiões se abraçam, algumas religiões se dão a mão, saudam com... tinha um nome... ósculo santo, que é um beijo sagrado na face do outro. A gente também dá umas beijocas de vez em quando, lá a gente se cumprimenta com um beijo. Mas a máxima que eu vejo é o nosso abraço. Nós sempre temos o hábito de chegar e se abraçar. Terminou a sessão, o que a gente faz? Sair, se abraça. Pô, que sessão maravilhosa, parabéns à administração da loja. Olha, pô, que boa ideia de doar lá para aquela entidade. Oh, que jantar maravilhoso. A coisa mais gostosa que toda vez a gente come pra caramba depois, né? Então, Fábio, eu não entendo que a maçonaria substitui... você é maçom, não precisa de religião. Não, eu tenho a minha religião. A minha religião hoje chama Deus. Dentro da loja ela chama Grande Arquiteto do Universo. Lá para minha mãe, que é evangélica roxa, super ortodoxa, mãe, eu vou entrar na maçonaria. Ela falou, meu Deus do céu, agora meu filho vai entrar pra ordem do Bafomé. Do Bafomé. Do demônio. Falei, uma coisa mais feia. Mãe, tinha tanto nada. Bichinho bonito pra pôr, puseram o Bafomé lá, né? Pois é. Esculacharam com o negócio. Mas... Criatividade do cara foi boa. Deve ser, né? Tá pra vender bonequinho do Bafomé. Pra vender bonequinho. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, olha, deixa eu te explicar, uma senhorinha de idade. Falei, a senhora acha que o seu filho é um bom filho? Ela falou, claro, você sempre foi, não entra nisso não. Eu falei, vou ficar melhor. E hoje, ela participa desses meus 20 anos de maçonaria, nós temos sessões administrativas que a gente pode levar aos nossos familiares, que a gente pode tirar dúvidas sobre o que é maçonaria.
da mesma ordem que estamos tratando no podcast, da mesma ordem que se você entrar no site do Grande Oriente do Brasil, né, no site oficial lá, assinado pelo Ademir Cândido, nosso soberano grande, nosso grão-mestre geral, né? Tá escrito lá o que é maçonaria, público, não tem que criar um login e acessar só maçom, tá escrito lá o que é maçonaria. E eu disse para minha mãe, deixa eu te explicar o que é maçonaria. A maçonaria é filantrópica, iniciática, filosófica, evolutiva. Como que é a tua mãe? Nilceia, Dona Nilceia. E minha mãe é até hoje evangélica roxa. Mas ela tem o maior prazer. Ela foi comigo nessa reunião. Mãe, eu tenho uma reunião administrativa, a senhora vai comigo. Ah, mas eu vou ter que adorar algum deus estranho? Não. Ah, eu vou ter que beber sangue de bode? Não. Ah, eu vou ter que fazer eu vou ter que jurar lá que eu vou seguir? Tá cheio de estátua lá. Ah, tá cheio de coisa. Não. Não. Ah, o que tem lá? Temos nós. Nada mais. Cadeira, mesa. Cadeira, mesa. Teto e parede. Teto e parede. E janela não tem. Deixa claro, janela não tem. Essa história da janela é legal. Tiraram porque tinha gente que ficava com o ouvido na janela. Exatamente, né? É verdade. Exatamente. É isso aí. Então, Fábio, não. A maçonaria não substitui a religião. E a religião não é a maçonaria. A maçonaria é uma organização que vai fazer bem para você melhorar sua pedrinha aqui. Essas perguntas justamente eu tenho que cutucar um pouco porque as perguntas que se fazem para mim, né? E aí faz essas perguntas e eu falo, pessoal, não, vamos esclarecer um pouquinho melhor isso, porque, puta, a gente tá no 2025, meu. Então a gente precisa abrir um pouquinho mais a mente. Uma coisa que eu queria que você me contasse, que você estava falando da história do Jacques Desmoulins. Jacques Desmoulins. Fugiu a cabeça agora. Conta um pouco, já tô aproveitando que tá com tempo a gente aqui, eu acho que dá tempo, não sei que hora que é agora, vai dar pra gente conversar. Eu queria que você contasse o que aconteceu naquela época, para as pessoas entenderem um pouco o que foi essa questão. O que aconteceu? Os Cavaleiros Templários, né, por transitarem, né, em toda a Europa, em todo o mundo livre, como eles chamavam, né, eles criaram as comitivas reais sofriam muito ataques, né, saques que chamavam, né, eles eram saqueados no meio da sua caravana, eles perdiam muito ouro para pessoas do mal, né, cidadãos infratores, vamos chamar de bandido que não pode mais falar essas palavras. Naquela ocasião, a maçonaria, os Cavaleiros Templários diziam, bom, a gente tem células em todos os pontos do mundo. Então essa pessoa vai para onde? Vai para o do norte europeu para o leste europeu. Quanto ele precisa? Ele tem 10 mil moedas de ouro. Tá, vamos cobrar 5%? Vamos cobrar 500 moedas de ouro? Vamos cobrar 10 moedas de ouro? Vamos cobrar uma moeda de ouro? E aí a gente faz uma cartinha para ele. Olha, os Cavaleiros Templários autenticam que tem aqui 10 mil moedas de ouro. E aí você consegue, em qualquer província que você tiver, falar assim, me dá 5 mil moedas de ouro. Isso é legal. Eu paguei lá minha província, eu paguei lá meu custo. E ia receber, né? Era o cartão de crédito da ocasião, entendeu? Você deixava o dinheiro no banco e usava. Pô, os caras assinaram aqui, né? Exatamente. Eles pagam, esses aqui são pagador. E aí o que houve, né? O rei Felipe o Belo estava endividadíssimo, né? E se juntou lá com o Papa da ocasião, e eles, se vendo sem dinheiro, falaram, onde a gente podia arrumar dinheiro? Não podia arrumar dinheiro, né? Isso é uma vertente filosófica. Os Cavaleiros Templários têm muito dinheiro. Eles têm dinheiro. Por quê? Porque eles são extremamente corretos, ortodoxos, fazem tudo direitinho, né? Espólios e tudo mais, e eles cobram o seu percentual da forma correta, eles entregam lá, e não tem mais saque, acabou o problema de saque. Estão fazendo Pix para acabar com o problema de roubo. Agora acabou? Acho que deu certo. Acho que tá dando certo. E aí o que aconteceu? Vendo essa situação, o Papa falou assim, vamos fazer um edito aqui? Vamos mandar abrir uma carta às 20 horas da noite, numa sexta-feira, 13, que eles se reúnem, e toda... Do mês... E todas... Não, isso foi no mesmo dia em todos os lugares. Então, mas o mês era 13, era agosto. Agosto? Eu jurava que eu estava falando errado. Já falei tanta errado. Se não me engano, é agosto. E aí falaram, vamos abrir essa carta aí. Aí o que tinha na carta? Cumpra-se a ordem do Papa com o rei assinando embaixo. O que estava escrito lá? Os Cavaleiros Templários viraram hereges, eles adoram o demônio, matem todos. E peguem os espólios de guerra dele. E foi assim que aconteceu.
Por isso que fala, meu Deus, sexta-feira 13 não vou sair de casa. Hoje é o dia do azar. O dia do azar é porque aconteceu essa fatídica noite. Você sabe que eu vou trazer futuramente aqui, antes, um cara que é padre. Eu já tô conversando com ele. Até o começo. Mas o Dom Cláudio, ele padre. E na verdade, então, na verdade eu vou trazer ele porque assim, comentar esse assunto. São poucos que querem comentar esse assunto, né? Quando ele entra nessa vertente, né? E uma coisa interessante que eu passei, eu fui batizar a minha filha. Bom, eu estudei em escola católica, né? Depois eu fui aprendendo um pouco mais de outras religiões. Eu falo que eu sou mais espiritualista do que religioso em algumas religiões. Eu gosto mais da parte espiritual. E aí eu vi uma coisa que foi interessante. Falaram para mim, se o padre souber que você é maçom, não vai batizar tua filha. Isso é coisa recente, não é coisa, né? A Igreja Católica, ela excomungava a pessoa por ser maçom. Olha que coisa, né? Fábio, a Igreja Católica, não. Uma ordem da Igreja Católica, que se chama Opus Dei, que é a retaguarda ortodoxa da Igreja Católica, tem a versão até os dias de hoje por maçons. Mas o padre, no exercício da sua função, jamais deixaria de batizar a sua filha, porque você cumpriu todos os trâmites de batismo dentro da Igreja Católica. Isso, né? E a sua filha tem o direito ao batismo, né? Ao reset. Daquele momento por diante, né? Tudo foi lavado ali, e dali por diante segue-se uma pessoa esclarecida na luz de Deus. Então, a Opus Dei, que é uma vertente ainda existente da Igreja Católica, né? Ela hoje muito discreta, mas ainda mantém membros conservadoríssimos que agridem maçons. A exemplo de uma coisa bem simples para falar, né? A vida imita a arte, a arte imita a vida. Aquele filme, né? O Código da Vinci, tem lá o pessoal da Opus Dei, né? Tentando esconder o Santo Graal, né? Não vou entrar nisso, aqui é um filme, né? Do Dan Brown, tal, tem um livro, muito até legal de se assistir, mas lá mostra bem a Opus Dei, tá? Lembrando que aquilo é uma arte, hein? É um filme, não estou falando sobre o filme, não estou falando sobre a Opus Dei, estou falando sobre o filme. Mas eu Anderson, né? Com 5 anos de maçonaria, ainda aprendendo muito, aprendo até hoje. Sou grau 33 e descobri que eu tenho que aprender tudo sempre com um novo olhar, do zero. Mas eu estive em uma reunião de negócios, tá? Num estado de Curitiba, que já é um estado bem conservador, que ainda tem aquelas primícias da linhagem europeia, e eu usava um símbolo da maçonaria na minha lapela do terno, para uma reunião grande de negócios. E quando um senhorzinho viu o meu símbolo maçônico no terno, ele disse, você é maçom? E a gente sabe como responder essa pergunta. Eu disse para ele humildemente, por que a pergunta? E outra coisa, esclareça que o maçom, quando ele é abordado dessa forma, ele nunca nega que ele não é um maçom, se ele for. Sim. E aí... É a ordem nossa, né? Sim, são os nossos regulamentos gerais da federação. Né? Se alguém abordou você, é maçom? Sim, eu sou. Até porque nem é essa a gente não esconde isso, né? Mas, assim, não precisamos esconder nada. Vivemos num mundo livre. Se você perguntar, você é espírita? Sou da magia negra. Ok, tá tudo bem. Então, é legal, mas a gente fala aqui até o pessoal que era da Umbanda antigamente. Que vergonha. Hoje não, você vê que a Umbanda, hoje tá... primeiro que falava que era a classe social da Umbanda, era uma classe era de pessoas que eram pobres. Hoje você pode ver que a Umbanda... até a resenha espiritual, nosso trabalho aqui, é trazer o pessoal da Umbanda também. Sim. Aqui. Chama minha irmã. Pode chamar, porque a gente gosta de pessoas que... Então, é isso aí, é uma próxima visita, porque a gente traz pessoas para esclarecer. A ideia é abrir a mente, abrir o coração. A ideia do resenha é isso aqui. E só concluindo, Fábio, com relação a esse episódio, essa pessoa tinha 5 anos de maçonaria, né, um mestre ainda, pouco experimentado, e ele disse, então você é um adorador do demônio.
ele me via como uma pessoa do mal, por ser maçom. E eu, sem entender nada, disse: senhor, numa idade tão avançada, a gente discutindo aqui um numerário, né, com muito respeito, mais de milhões, eu acho que o senhor não tem nem o direito, nem estou te dando a liberdade de entrar na minha vida pessoal e me julgar. Quando ele se levantou da cadeira e voltou e colocou o terno. E tinha o símbolo do Opus Dei no terno dele. Quando eu olhei, que eu sempre fui um estudioso de simbologia, eu falei assim: é sério que o senhor é da Opus Dei? Na sua idade, o senhor está com esse tipo de mentalidade e me agredindo verbalmente? Eu não tenho mais nenhum interesse em fazer negócio. Espero que as pessoas que você representa saibam que eu não estou fazendo negócio pela sua verbalização tão desrespeituosa. Porque se o senhor está sendo desrespeitoso comigo, que vou te fornecer dinheiro, imagina que o senhor não faz para as pessoas que dependem do seu dinheiro. Contou essa história. Acabou o assunto, levantei da mesa, falei: passar bem, com mais 6 pessoas perguntando o que aconteceu. Você vê, né? Falei: Hoje está tão mais esclarecida Mas a questão, e ainda tem essa discriminação, Vamos falar da resenha espiritual? A minha mãe é evangélica fervorosa, de uma igreja, que eu não vou falar o nome, mas é daquela lá que é rígida mesmo. Se não tiver o céu, se não for só a placa dela, não entra mais ninguém. Minha irmã trafegou por todas as religiões e a que ela mais se sentiu à vontade em ligação com o Criador foi na Umbanda. E aí eu, Anderson, tive que sentar com a minha mãe e falar: mãe, qual é a diferença do Deus que ela chama A e do Deus que a senhora chama B? Não servem ao mesmo bem em comum? Serve. Então por que a dela tem que ser bem maçom, né? Não é? Bem maçom, né? Bem maçom. Bem o joguinho. Calma aí, pessoal. Vamos conversar. E aí, Fábio, ela começou a enxergar, não mudando o dogma dela, que mas é uma senhora de alta idade, e você sabe que as pessoas de mais idade têm um pouquinho mais na mente mais fechadinha, porque elas cresceram no mundo. Aí a gente começa a entender um triângulo, né? Que Exato. só vai a ponta é igual, né? Tá cheio de gente embaixo, mas aquela pontinha lá, Isso. né? Mas respondendo a sua pergunta, são essas condições que a gente vê hoje. Existem pessoas da Opus Dei que até hoje... Jackson Molay morreu, para esclarecer como ele morreu? Morreu queimado. Ele não revelou os segredos da ordem. Não revelou. Assim como tantos outros. É. Assim como o martelo das bruxas queimaram mulheres pelo simples fato de elas serem mais inteligentes que outras. Porque ninguém que se destacava podia... Vou fugir um pouquinho do contexto. Eu gostei daquele filme lá também. Código da Vinci? Eu falo assim, que tem umas coisinhas lá interessantes. Quem será que foi Maria Madalena mesmo, hein? Né? Porque os templários naquela época fizeram a segurança dela, né? Pelo filme, né? Sim. Foram eles que seguraram, né? Porque imagina só, naquela época, onde o homem era o ser absoluto. Fala, Rodrigo. Isso. Se você imaginasse que tinha uma mulher com a linhagem sagrada, e ela poderia ser... A comandante-chefe, né? Chefe. Mas pelos séculos, né? Pelos séculos as pessoas têm esse problema, né? A manutenção do poder. Isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande dentro das religiões. Porque a gente vê a manutenção do poder. Eu tenho um funcionário que ele é extremamente evangélico. Ele tem um nome da igreja, não sei falar. Eu acho que ele é presbítero. E aí eu vejo que ele tem um cuidado com a manutenção do poder dele para com a igreja dele, que ninguém pode se aproximar disso. Então, quando as pessoas começam a se destacar em fazer coisas, ele começa a neutralizá-los. Porque ele quer a manutenção do poder só para ele. E a gente vê que essas pessoas não estão usando o ensinamento de Deus. Estão usando a sua pessoalidade. Tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque quando a gente começa a ver que a pessoa usa a palavra de Deus, usa todo esse contexto para afastar as pessoas de um conhecimento mais aberto, né? É que ela tem medo de perder essas pessoas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de religião. Religiosidade, religião, crença, né? Que começa a brigar muito, né? A pessoa fala: sai daqui. Tudo é muito saudável, desde que não seja extremo. Eu sempre tive esse cuidado que meu pai me ensinou na vida.
por mais que você goste de sorvete, Anderson, sorvete de flocos é o que você mais gosta, não vai ao extremo que ele vai te dar uma dor de garganta. Andy, bom, o papo nosso foi longo, pode ser bastante coisa, acho que vai dar para fazer vários cortes, porque o assunto foi legal. A gente vai colocar o vídeo, deixar um vídeo extenso, porque tem pessoa que começa a assistir, né, e não quer ver o próximo capítulo, ela começa a assistir, ainda mais quando você fala numa coisa assim tão delicada, né, que as pessoas perguntando como a maçonaria. A maçonaria é uma coisa que dá uma luzinha, né? Opa, meu, o que vai falar da maçonaria? Deve ser legal pra caramba, tô curioso, né? Mas você tem alguma coisa nesse final aqui de conversa nossa, bate-papo? Porque eu falei que era uma entrevista, um bate-papo, né? A gente conversa mais... Sim. A gente conversa muito fora daqui. Que você queira acrescentar sobre maçonaria e espiritualidade? Ou alguma coisa que deixar um recado para as pessoas para poder... Eu acho que, concluindo essa nossa conversa, que foi muito boa, dessa resenha espiritual, parabéns pelo seu podcast. Obrigado. Eu acho que eu só gostaria de terminar essa dissertação, como eu disse, né, na primeira pessoa, ou seja, na minha opinião, né, seja no simbólico, ou seja no filosófico, dizendo o seguinte: percam a configuração do mito. Percam a configuração do que a gente... então a maçonaria me falaram que é do mal. A religião tal me falaram que é do mal. A religião B me falaram que é do mal. A gente tem que ter um pouco menos de peso, porque às vezes a gente põe a nossa régua nas coisas. E aí a gente fala, mas a religião lá, a religião aqui, a maçonaria lá, a loja do irmão tal, o irmão tal... Eu sempre costumo dizer, Fábio, eu quero encerrar esse podcast dizendo o seguinte: se a gente usasse a régua que a gente usa para medir o nosso próximo, seja dentro da maçonaria, dentro da igreja, dentro da família, dentro da empresa, dentro do ciclo de amizades, se a gente usasse a régua que usamos para medir o nosso próximo, se essa régua virasse a nós estaríamos dentro dessa medida? Ou a gente cobra uma régua para o próximo, para a religião do próximo, para a resenha espiritual do próximo, que sequer a gente conseguiria alcançar? Eu sempre tenho cuidado de, a cada sessão da loja, né, me renovar e descer um pouco a minha régua, porque às vezes eu estou cobrando coisas das religiões, dessa resenha, que eu mesmo não passaria pelo crivo dessa régua. Então, para as pessoas que julgam duas vertentes, maçonaria e religião, baixa essa régua, dá um passo para trás, enxerga o que há de bom, tanto na religião como na maçonaria, como na ligação dessas duas coisas, da maçonaria e da religião. Eu acho que isso é importante. Essa é a minha humilde contribuição a esse podcast. Peço desculpa por qualquer coisa aqui. Você imagina um cara que está aprendendo a fazer podcast, né? Então, você nunca fez, eu estou aprendendo também a falar, engasgo para todo que é lado, vou aprendendo. Eu acho que já faz podcast há muitos anos, só não queria falar, hein? Não queria falar. Na verdade, eu falo assim que eu acho que é uma coisa que virou uma ideia. Porque, qual que foi a ideia? A gente conversa isso aqui, né, fora, bate-papo, sempre tá conversando sobre esses assuntos. Mas eu falei, puta, meu, quando a gente veio conversar, eu falei, Andy, vamos bater um papo que a gente possa levar esse conhecimento às pessoas, né? Como começou o podcast aqui, a pergunta foi, né? Quanto vale um minuto de vida? Quanto vale uma vida? Uma vida não tem preço, um minuto de vida, se você dividir, também não tem preço. Então, eu penso aqui, né? Que você tá aqui doando teu tempo de vida. Véspera do aniversário, hein? Véspera do aniversário. Hoje é dia 26 de setembro. Hoje é dia 26 de setembro. Amanhã é dia 27, amanhã é aniversário do Andy. Passou 5 então, hein? Que eu chamo de meu querido irmão, Andy. Meu querido irmão Andy. Você está aqui, nesse momento, doando tempo da sua vida. Então, quando você doa esse tempo da tua vida pro teu irmão, teu amigo aqui, e para as pessoas que estão ajudando a gente aqui do lado, é porque você ama mesmo, gosta muito das pessoas. Além do mais, a gente está gravando isso aqui tudo
para doar nosso tempo de vida, conhecimento para as pessoas. Só tenho a agradecer você, obrigado, cara. Desculpa, eu tô aprendendo cada dia mais aqui, fazer entrevistar e agradecido. Obrigado. O pessoal agora perguntou assim, vamos dar a mão de novo, o pessoal assim, não tem nenhum toque maçom aqui, não. Não toque maçom. Pessoal, obrigado aí vocês todos, Nandi, obrigado. Agora parabéns. Vamos comer, Nandi. Obrigado. Vamos comemorar o aniversário, né? Vamos comemorar agora. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a todos.